Eu agradeço o convite, é um prazer estar nessa casa novamente. E eu convido vocês a refletir sobre um tema que, primeiro, me incomodava, porque eu sempre lia e via em obras literárias ou em filmes, essa questão do mito da queda, como se fosse uma coisa que não tivesse nada comigo. Eu acho que, por estar longe na história, nós colocamos isso como algo que aconteceu com alguém e não com a gente. Então, o objetivo de refletir sobre isso, sobre o mito da queda, é pensar o que nós temos com isso. Né? Por que nós estamos envolvidos? Porque até hoje a humanidade retoma esse mito. Né? O que é o mito da queda? É a queda dos anjos. A história dos anjos decaídos, dos anjos rebeldes. É o que envolve o mito, a alegoria no Gênesis do pecado original. Ou então aparece em algumas religiões com a ideia de a redenção da humanidade. A humanidade tem que se redimir de alguma coisa. Esse modelo, esse arquétipo, né, vem dentro de nós há muito tempo. Aparece em todas as línguas, praticamente em todas as civilizações, mesmo as não cristãs, mesmo em mitos do Oriente, nas tribos indígenas, nas regiões mais distantes da colonização e da colonização cristã, seja portuguesa ou espanhola, ou da colonização romana. Né? O que foi, então, isso? Parece que houve um erro, uma culpa, a ideia da culpa que nós carregamos. No Gênesis, no texto judaico-cristão, de qualquer forma, nossa origem é judaico-cristã. Né? Nós somos formados, independente de sermos crentes, de sermos cristãos ou qualquer outra linha, a nossa origem na arte, na cultura, na história, é judaico-cristã. E essa alegoria do mito da queda aparece ali no Gênesis. É a ideia de que o homem cometeu um pecado, ele comeu o fruto proibido, e por isso ele foi expulso do jardim do Éden. Lá onde era um paraíso, era só felicidade, e de repente ele precisou sair de lá, ir para um lugar ruim. Tá? O texto, ele tanto aparece, essa ideia, no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, como aparece no último livro, no Apocalipse, numa expressão: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então, de uma forma metafórica, novamente aparece essa ideia de que a Terra, uma parte das estrelas, teria vindo para a Terra. O que seriam, então, essas estrelas? Né? Algo que brilha, que está no alto, e que apaga o brilho e vem para a Terra. A história dos anjos decaídos. Né? Seriam anjos que teriam se rebelado contra Deus, e o nome que nós mais lembramos nessa história toda é o nome do Lúcifer, né? Que era um arcanjo e que se tornou o Satanás, o diabo, o demônio e tal. No texto de Isaías, Isaías viveu mais ou menos em 700 a.C., no século 8 da era pagã. No texto de Isaías tem um trecho que diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra? Tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei rei semelhante ao Altíssimo. Em vários textos do Antigo Testamento há expressões que se referem a esse anjo, a essa queda, a esse mito. No texto de Mateus, no Evangelho, aparece: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então,
No Antigo Testamento, várias referências, e no Novo Testamento também. Na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, aparece: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Quer dizer, o Pedro, por alguma informação, por estudos das Sagradas Escrituras, ou pela fala do Cristo, ele retoma isso. E em Judas também. E anjos, os que não guardaram o teu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E também no Apocalipse, que eu já citei outro trecho, né? A ideia, então, do pecado que cometeram foi a tal da árvore do conhecimento. Comer o fruto da árvore proibida. Né? Quer dizer, a ideia do conhecimento, né, que seria o propósito do pecado. Né? A ideia seria inicial, contemplar Deus, limpar os olhos para poder ver Deus, tá? E todas as coisas que estão perto de Deus. Bem, mas Deus é transcendente. Deus não estava no nível daqueles que pecaram. Né? Hoje nós vemos que só vem em Deus os espíritos puros. Nós não sabemos que Jesus Cristo é um espírito que estaria no nível de Deus. Depois dele, nós não sabemos quem teve essa oportunidade de ver Deus. Né? O propósito do conhecimento tem que ser, antes, conhecer e retomar essa relação com Deus, com a sua criação, né? A ligação entre Deus e nós, a criatura. Né? Com o homem e, através do conhecimento, a graça de religar. Ora, religa-se algo que já foi ligado. Por que religião é religar? Sabemos que existiu, então, uma proximidade da criatura com o Criador. Por isso nós queremos religar, retomar uma posição que foi perdida. Né? E foi perdida, e agora, pela vontade de Deus, queremos religar. Em várias passagens, percebemos a ideia de que Deus quer a criatura novamente perto dele. Né? A ideia do conhece-te a ti mesmo, né, seria o princípio de toda essa história. Né? Nós não encontraríamos esse conhecimento fora de nós, mas dentro de nós. Né? Onde é que está, então? Está dentro. Né? Deus revela-se aos homens, não num determinado lugar, mas dentro, no interior. O Cristo disse isso, né? Que o reino dele não era um reino fora, mas era um reino interno. E muitas explicações apareceram para tentar entender isso, para mostrar onde é que é esse reino. Na tradição literária de todas as culturas, nós encontramos essa história. É o mito do eterno retorno. Um mitólogo, estudioso dos mitos de várias civilizações, o Mircea Eliade, ele escreve uma obra para interpretar todas as culturas que tiveram esse mito, o mito do retorno. A ideia do retorno para algum lugar. O homem quer retornar. Poetas, né, como Baudelaire escreveu nas suas poesias, o inglês John Milton escreveu uma epopeia lindíssima chamada O Paraíso Perdido, novamente uma tentativa de explicar o mito de Adão e Eva, uma retomada dessa história, né, com uma explicação poética, mas em cima do texto bíblico. Então, a ideia do eterno retorno foi discutido por filósofos do século XIX, que eram ateus, como o Friedrich Nietzsche. Ele não acreditava em Deus, mas sabia que dentro do homem, e expôs isso em várias obras, que o homem precisa, deseja, luta por um retorno, mesmo sem acreditar em Deus. Né? E vários outros, né? Uma obra que já deu vários filmes, com As Máscaras de Deus, do Campbell, fala também dessa ideia de retornarmos, de buscarmos, entre muitas outras obras, né? A questão do retorno. A filosofia e as religiões do Oriente, o hinduísmo, por exemplo, fala de um mundo maia, né? De um mundo de ilusão. Né? Para eles, a experiência do sagrado é uma experiência transcendente, não é uma experiência que se vive aqui. É necessário alcançar uma outra coisa, um outro momento, uma passagem,
para ter acesso a esse sagrado, né, a essa fonte, né, que seria o homem como ele deveria ser mesmo. E né, não é que o divino esteja em todas as partes. Essa ideia, nós temos no Ocidente uma falsa ideia de que o oriental, os budistas, o hinduísmo, falam que Deus está em todas as partes, porque eles falam mesmo no respeito pelo espaço. Eu preciso respeitar o espaço porque tudo é sagrado, né? Aqueles portais chineses, né, ou naqueles espaços, cidade japonesa, né, esses espaços onde tem aquele portal e em cima está escrito: ao passar aqui, cuide, porque onde você vai pisar é sagrado. Quando você vem de lá para cá, está escrito a mesma coisa. Quer dizer, os dois lados desse portal estão dentro de um espaço sagrado. Então, onde você pisar aqui é sagrado. Essa ideia é verdadeira, sim, todo espaço é sagrado. Mas o sagrado não é só o externo, é algo que está dentro também. Né? A questão é mudar a orientação psicológica dessa busca para o hinduísmo. Né? Se não fazemos, somos afastados da nossa própria realidade. Se nós não buscamos esse espaço interior, esse espaço sagrado, não somos o que deveríamos ser. Quer dizer, nos afastamos da nossa verdadeira essência. E isso porque acabamos acarretando uma miopia cerebral. Enxergamos distorcido, enxergamos o que não é verdade. Em sânscrito, essa miopia, essa visão distorcida, é Maya. Por isso eles falam que o mundo é Maya. O mundo que nós vemos não é isso aqui exatamente. Tá? Nós achamos que tudo está aqui, mas existe alguma coisa muito maior, muito mais importante para a nossa vida. Né? Bem, se nós pensarmos logicamente, da nossa forma ocidental de pensar, né, do nosso mundo bem racional, esse mundo aqui, essa Terra, essa galáxia, esse universo, parece que não está muito perfeito. Né? A gente está sempre envolto em problemas de climas, né, de tsunamis, terremotos, mudanças, né, no planeta. Se nós pensamos o planeta como um ser vivo, para nós, seres vivos, está meio difícil viver aqui em cima, porque nós estamos acompanhando as mudanças, não sabemos se nós vamos sobreviver a essas mudanças. Então, não me parece um mundo muito paraíso. Essa é uma questão. Como seres encarnados aqui nesse mundo maia, nessa caverna, nessa ilusão, porque nós esquecemos o que vivemos na outra existência, né? Estamos aqui meio cegos. Né? Então, nós não temos, quando ouvimos no Evangelho que o reino de Deus não é desse mundo, nós acreditamos parcialmente, porque isso não muda muito as atitudes. Continuamos lutando pela casa, pela poupança, né, pelo carro, pelos bens materiais. Então, nós não colocamos os dois pés nessa crença de que esse mundo aqui não é o mundo real. Né? Embora a gente acredite, a gente luta muito ainda. Envolvemos muito o nosso tempo nessas questões aqui. E também, por outro lado, existe dentro de nós uma certa saudade, uma nostalgia de alguma coisa que nós não sabemos o que é. Quando olhamos as estrelas, quando admiramos a natureza, o mar, ficamos meio assim, né? Parece que tem um lugar tão bom de onde eu vim, mas eu não sei bem o que é. Então, é comum no ser humano essa saudade, né? Essa vontade de estar num outro lugar, uma crença de que nós vamos alcançar um outro lugar, que nós não somos daqui. Né? Também, nós temos internamente o desejo da perfeição. Nós ansiamos por um momento, um mundo de justiça, de paz, de fraternidade, de amor. Né? Parece que esses anseios estão sempre na nossa meta, embora a gente distorça um pouco isso procurando felicidade em outras coisas. Mas nós sabemos que a nossa felicidade é uma outra, né, uma instância diferente dessa aqui, está dentro de nós. Talvez por conta dessa ânsia, dessa saudade, desse desejo de viver o mundo perfeito que nós não vivemos aqui, nós vivemos ainda angustiados.
não podemos dizer que somos felizes, por mais que tenhamos tudo o que esse mundo aqui nos oferece. Desejamos alguma outra coisa a mais. Isso nos faz mais tristes, né? Talvez alguma mágoa que não sabemos o que é. Bom, porque o progresso, a evolução, como nós entendemos no Espiritismo, é tão difícil? Por que evoluir tem que exigir tanta coisa de nós? Tanta dor, né? Temos que abrir mão de tantas coisas que nós achamos que são boas aqui. Por que nós temos que abrir mão de tudo isso? Por que o reino dos céus é dos fracos, dos miseráveis, né, dos infelizes, dos pobres? Por que esse caminho é tão difícil, é tão tortuoso, né? Bom, Deus é um ser perfeito, como nós sabemos. Será que ele teria nos criados assim, imperfeitos, angustiados, sofredores? Bom, nós lemos no comecinho do Gênesis, que foi palavra inspirada, que das trevas Deus fez a luz. Pô, se esse cara fez a luz, ele não nos fez sofredores. Ele não nos fez pecadores, não nos fez imperfeitos. Provavelmente ele nos fez perfeitos, como ele, a imagem e a semelhança. Mas quando foi isso mesmo? Por que Deus teria criado o homem para imperfeito, desejando a perfeição? Para louvá-lo? Para estar o tempo todo desejando? Será que Deus seria assim vaidoso, que precisasse que os seres humanos estivessem o tempo todo valorizando, louvando, rezando e pedindo a sua proteção? Quando os ateus existencialistas, da segunda metade do século XX, criticam a dependência, a dependência do crente, dependente de Deus, quando os marxistas falam que a religião é o ópio do povo, que aspecto que eles estão criticando? Provavelmente essa atitude de dependência que os seres humanos vivem em relação às religiões, em relação ao Deus Criador, em relação a essa potência que nós sabemos que existe, mas que está distante. Nós precisamos caminhar muito, sofrer muito para merecer. Então é isso que os ateus colocam como um argumento, para continuarem ateus. O que o Kardec diz sobre isso? Lá na Gênese, ele diz: aqueles que perseveraram no mal são excluídos e enviados a mundos menos adiantados. Lá, eles aplicarão sua inteligência e a intuição dos conhecimentos adquiridos ao progresso daqueles em cujo meio são chamados a viver, ao mesmo tempo que espiarão, numa série de existências penosas e através de um duro trabalho, suas faltas passadas e seu endurecimento voluntário. Bom, endurecimento voluntário quer dizer que aqueles que estão penando aqui fizeram alguma coisa para estarem aqui, voluntariamente. Não foram seduzidos por livre vontade, o ser humano tem livre-arbítrio, escolheu o erro, escolheu a desobediência. Que serão eles, ainda na Gênese? Que serão eles no meio de tais povos? Novos para eles, ainda na infância da barbárie, se não anjos ou espíritos decaídos, enviados em expiação. Então, imagine aqueles seres de mundos evoluídos que vieram por expiação a mundos menos desenvolvidos. Não seriam esses anjos decaídos que já alcançaram um dia um estágio de paraíso e agora tiveram que passar por uma situação inferior, num mundo mais primitivo e sofrer aqui? A terra da qual serão expulsos não será para eles um paraíso perdido? Ela não era, para esses degredados, um lugar de delícias, em comparação com o meio ingrato onde vão se encontrar relegados durante milhares de séculos, até o dia em que terão merecido sua libertação? Está explicado porque estamos sofrendo aqui? A vaga recordação intuitiva
que conservarão é para eles como uma miragem longínqua que os faz lembrar aquilo que perderam por sua falta. Ora, cada vez que um espírito sai de um mundo mais evoluído e vem para um mundo por não ter acompanhado a evolução daquele mundo, ele decai, vem para um mundo mais primitivo. Então, simbolicamente, ele é sempre um anjo decaído, porque para o planeta para onde ele vai, ele tem inteligência, conhecimentos acima daquele povo. Nós sabemos que a evolução intelectual, a evolução do conhecimento, não é a que nós necessitamos. Precisamos para melhorar o ambiente, mas a nossa evolução é moral. É a moralidade que vai nos fazer evoluir e voltar a retomar o nosso paraíso, né? Então, quem são os anjos? Nós, na linguagem coloquial, falamos de anjos bons, anjos de luz e anjos maus, anjos das trevas. Quer dizer, os anjos são os espíritos, nós. No sentido negativo, falamos dos decaídos, porque já estiveram numa situação melhor e aqui estão numa situação inferior. Ora, será que todos nós já não estivemos numa situação melhor? Todos. Né? Em eras, em tempos diferentes, estamos aqui há milhares e milhares e milhares de anos. Possivelmente todos nós somos anjos decaídos. Né? Quem então foi Adão nessa história que o Gênesis conta? A raça adâmica, então Adão não foi um homem, mas é o representante de uma raça, que constitui então homens criados aqui nesse planeta para abrigar os espíritos dos anjos decaídos. Então, Adão é a raça humana criada na Terra para receber esses espíritos que já estiveram evoluídos, mas que decaíram. Os relatos da Gênesis, a história da maçã, da costela de Adão, são imagens, são alegorias, são figuras, porque em eras, né, e possivelmente até hoje, nós precisamos de algumas fábulas, algumas metáforas para a gente poder entender. Talvez se a verdade fosse revelada para nós, né, de uma forma tal como ela é, a gente não entenderia. Como nós estamos aqui nesse mundo maia, uma metáfora, uma alegoria, como o mito, né, de Adão, é uma forma mais fácil de compreendermos, de toda a humanidade compreender. Possivelmente nesses últimos 6.000 anos, mais ou menos, quando o mito é escrito. Quando Moisés escreve o mito, né, na Bíblia, ele já tinha pelo menos 2.000 anos. E ele foi escrito mais ou menos na metade do segundo milênio antes de Cristo, em torno de 1.200, 1.300 antes de Cristo. Bom, isso prova a reencarnação. Se a alma de cada homem é criada em seu nascimento, portanto, ela não existia antes. Se ela não existisse antes, ela não teria nenhuma relação, nem direta nem indireta, com essa questão da falta do pecado. Se todos nós já nascemos com a falta, isso é uma prova de que existe reencarnação. Porque senão eu, Cristina, que nasci há 53 anos atrás, eu não fiz nada. Então eu trouxe isso. Isso é uma prova da reencarnação. Pela lógica da compreensão desse mito, nós não estamos aqui pela primeira vez, né? O que seria o céu e a terra, então? Existe céu, terra, como denominação de né, para a gente entender melhor esse espaço, mas o espaço é um só. Tá? Toda a criação, seja ela dos planetas mais evoluídos, seja do planeta Terra ou de outros menos evoluídos, estamos todos ligados ao Criador. Não há essa separação como nós pensamos. É que nesse momento nós não percebemos, não enxergamos. Deus, por amor, deu-se a criatura, porém jamais se separou dela. Permanece como substância da criação, fazendo da criatura parte de si mesmo. Essa coisa de que Deus é onisciente, onipresente, quer dizer que ele está onde? Ele está aqui, nós estamos nele. Tudo isso é Deus, nós estamos dentro dele. Né? O mundo relativo, então, é esse mundo da Terra, dos planetas, das galáxias, mas existe um mundo absoluto, que é o mundo de Deus. O mundo relativo permeia o mundo absoluto. Nós estamos dentro do mundo absoluto, por isso
Tudo que nós sentimos e pensamos, Deus sabe. Tudo que vai na nossa mente, as nossas atitudes, os sentimentos mais levinhos, que nem a nossa mente dá conta ainda que nós já estamos sentindo isso, Deus já sabe. Ele está tão perto, né? Porque nós estamos imersos nesse universo do Criador. Então, se pensarmos do início, né? Do átomo, moléculas, células, os órgãos do nosso corpo, o nosso organismo, a sociedade, que também é um organismo, toda a humanidade, os vários mundos ou planetas, os sistemas estelares, as galáxias, o universo, todo o infinito, o todo, né? Se nós pensarmos o todo, não dá para pensar porque nós não sabemos como é. Mas hoje, na nossa pequenez aqui, dá para a gente ter ideia do que é o todo. Isso é uma unidade maior, que é o próprio Deus. Quando ouvimos que Deus é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, é porque Ele é tudo. Ele é o mundo absoluto. A palavra absoluto quer dizer tudo. Tudo. Então, todos os fenômenos, os irmãos em criação, natureza, montanha, água, seres humanos, estão abraçados do menor ao maior, do abraço no abraço da unidade que é Deus. Tudo isso está interligado. A ideia, por exemplo, quando eu li numa obra um espírito das trevas chamando a atenção de um ser humano e dizia assim, ok, então vocês acham que nós somos os causadores de todos os males do mundo e somos nós que ficamos na orelha de vocês o tempo todo dizendo, faça isso, faça aquilo, ficamos ali como, né, aparece naqueles desenhos um capetinha ali falando. Mas veja, nós aqui, né, nós somos bons, porque nós não arrancamos árvores assim, deliberadamente. Né? Nós não matamos ninguém, né? Nós não somos violentos, né? Nós não roubamos ninguém. Nós não matamos ninguém, não temos nenhuma atitude violenta. Mas nós somos coniventes com aquele que faz. Tá? A violência que acontece, não somos nós que fazemos, mas nós vivemos a nossa individualidade lutando para que essa violência não chegue até a nossa casa. Não envolva os nossos familiares. Não tenha nada a ver com a gente. Tá? Nós não matamos, não quebramos, nem derrubamos árvores, mas nós usamos papel, usamos uma série de coisas que é feita do papel. Nós não aprovamos a carnificina, né, com os animais que fazem nos frigoríficos, mas nós somos clientes dos frigoríficos. Né? Nossa parte acontece. Então, nós somos os isentos. A nossa tendência é achar que não é conosco. As coisas não acontecem. Não somos nós, os anjos decaídos, não somos nós, os anjos maus, nem aqueles maus espíritos que ficam atormentando. Nós somos anjos bons. Né? Mas estamos aqui. Se estamos aqui, alguma coisa nós fizemos. Então, cabe a nós. Tem a ver conosco. Esse mundo aqui, ele é, e sofremos o que sofremos, e temos a angústia, a saudade, a necessidade de um outro mundo, porque somos nós que fizemos tudo isso. Graças ao Criador, nós não ficamos lembrando disso o tempo todo. Mas nós somos isso. Ele já mandou várias pessoas para nos alertar. Tá? Cristo veio e ensinou o caminho. Né? Vários peregrinos, profetas, médiuns, pessoas iluminadas já vieram nos alertar. Tá? Existe uma ordem superior que está cuidando de todas as coisas, mas nós também precisamos cuidar da nossa parte. Tá? E a nossa parte aqui é conhecer. Já que nós comemos o fruto da árvore do conhecimento, a nossa história aqui é conhecimento. Conhecer quem? Nós. O que nós somos. Quem é Deus? Qual é o Deus que nós estamos defendendo? Né? Estamos lutando, louvando. Que Deus? É o do absoluto? É o Deus criador? Então, quais são as nossas atitudes? A ideia de retomar o mito, que aparece em todas as culturas, é para entender como é que nós nos relacionamos, o que isso tem a ver com a gente. Então, o
que fique para a gente pensar. E quando encontrarmos esse mito em alguma literatura, em alguma poesia, vamos entender que esse mensageiro, seja o poeta, né, um historiador, um filósofo, está falando com a gente. Né? Se passou na nossa frente, é com a gente mesmo. Fiquem com Deus, então. Boa reflexão.